Então vamos lá. O que as institutas falam sobre o problema do mal, sobre a maldade, sobre se Deus decretou o mal ou não? Você pode ler alguns trechos aí? Posso. Aí vou pedir para os queridos irmãos aí para se segurarem nas cadeiras, porque vem chumbo grosso agora. E não vem da minha parte. Vem de Eu Calvino. só vou citar Calvino e calvinistas. Me permita, eu vou citar Calvino e vou citar alguns calvinistas. E aí você vai ouvir algo que eu vou pedir desculpas de antemão, porque é algo muito sério que vocês vão ouvir e não fui eu que disse. Mas vamos lá. Você vai ler, a gente vai reagindo. Eu vou ler. Tá? E eu vou ver a reação aqui. Por favor, vamos ver a reação dos irmãos aí. Em suas institutas, Calvino vai dizer o seguinte, livro 3, capítulo 23, parágrafo 4. Abre aspas. Paulo dá o nome de eleitos, ele está citando 1 Timóteo 5:21, os anjos eleitos. Paulo dá o nome de eleitos aos anjos que mantiveram sua integridade. Onde ele vai chegar? Se sua firmeza, isto é, a firmeza dos anjos eleitos, era devida à boa vontade de Deus, Deus teve boa vontade para com os anjos eleitos. Por exemplo, Miguel, Gabriel e tal. A revolta dos outros anjos prova que foram abandonados, ou seja, foram abandonados por Deus. Disto, nenhuma outra causa pode ser alegada, além da reprovação, que está escondida no conselho secreto de Deus. Os calvinistas amam esse tipo de declaração, né? Então a ideia é, sabe por que Satanás, Lúcifer, um anjo bom, ele se torna Satanás? Ele foi abandonado por Deus. Deus deu graça para que Miguel e Gabriel, por exemplo, anjos bons, se mantivessem e perseverassem servindo a Deus, e Deus tirou isso de Satanás. Mas no final, pasme, a culpa será do próprio capiroto, do próprio diabo. Quer dizer, Deus que deu graça para um e Deus que não deu graça para outro. E a culpa será do diabo. E quando você pergunta isso para um calvinista, eu desconfio que você já deve ter ouvido isso aqui, de alguém que me antecedeu, eu não sei como conciliar isso. É uma tensão. Isso não é tensão, isso é contradição. Tensão é, eu tenho um Deus que é uno e trino. Como que eu sei que Deus ele é uno, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo? Isso é mistério. Há uma tensão, é um paradoxo. Paradoxo é, Jesus tem a sua natureza divina e humana. Ok, agora, Deus decreta tudo e ele tira a graça de um anjo bom, chamado pela tradição de Lúcifer, e depois ele vai querer que ele arda no inferno a eternidade toda. Isso, para mim, é o cúmulo da contradição. Isso não é paradoxo. Isso aqui é uma contradição flagrante. Quer dizer, Deus sustenta uns, ele não sustenta outros. Esses que ele não sustenta, ele vai dizer, você será lançado no inferno, vai depois arder no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque me desobedeceu. Mas como se o Senhor não me deu graça? O Senhor não me deu fé? O Senhor não me deu a mesma perseverança que deu para Miguel e Gabriel? Que Deus bacana é esse, né? E esse Deus, ainda na Bíblia, pede, né? Jesus pede que nós o imitemos. Sede misericordiosos, como é misericordioso, o vosso Pai Jesus diz. Então, já que é para imitar Deus, eu vou escolher, eu quero ter misericórdia só desses dois, daqueles eu não quero. Eu quero imitar Deus exatamente como ele costuma fazer com as pessoas. Segundo a visão calvinista que eu, claro, graças a Deus, não advogo. Se eu vou imitar Deus, como você falou, e Deus que é Deus escolhe um, não escolhe o outro, eu posso escolher um e não escolher o outro, que eu não farei acepção de pessoas. Não farei. E o calvinista típico vai dizer, não, Deus não faz acepção de pessoas. É engraçado isso, não, ele não faz. E aí tem todo um jargão, né? Romanos 9 lá, não tem escolher vasos de ira e vasos, então, vasos de aí honra. É outro texto que daqui a pouco a gente pode, se você quiser, vai anotando que eu chego lá. Deixa eu só continuar aqui para não atropelar tudo, né? Sim. Isso aqui já dá, Romanos 9 dá outro podcast, mas daqui a pouco eu vou lá, segura aí que eu vou lá. Tá bom. Agora, tá bom, então perceba, por que Lúcifer cai? Ele cai porque foi abandonado por Deus, isso é muito sério. Deus o abandona e fala para ele, você vai arder no inferno e no lago de fogo e enxofre. Mas senhor, o senhor não me deu graça, não me deu fé, o senhor deu para Miguel e Gabriel, o problema é seu. Bacana isso, muito legal. Então, nesse contexto, ele não vai arder no lago de fogo e enxofre eternamente, porque ele pecou, mas porque faltou provisão de graça e de perseverança da parte de Deus. Pronto. Entendi. Então Deus foi o culpado disso aí. Deus é o culpado. Mas o calvinista vai dizer, a resposta de Calvino, isso está escondido no conselho secreto de Deus. Não está escondido coisa nenhuma, esse Deus é contraditório. Não tem nada disso de oculto. Né? Agora vamos continuar. Quanto à queda de Adão, eu gostaria também de destacar dois trechos das institutas. Vamos lá.
Falei da Sim. queda de anjos. De anjos, Agora vamos estou indo pra- porque envolve o problema do mal. Sim. Vamos lá. Livro 3, capítulo 23, parágrafo 7 das Institutas. Nada poderá negar que Deus soube antes de criar o homem o fim que haveria de ter. Por que ele soube? A explicação típica calvinista. E que o soube porque em seu conselho assim o havia ordenado. Deus quis que a queda acontecesse. Agora, olha lá. Isso aqui não é mistério, é contradição flagrante. Deus não somente previu a queda do primeiro homem, e com ela a ruína de toda a sua posteridade, mas assim o ordenou. Então Calvino não tem permissão tem para Armínio. Né? Até eu acho engraçado que a Confissão de Westminster vai dizer que Deus permitiu coisa nenhuma. Calvinista não aceita a ideia da permissão. Só que, claro, calvinista raiz não aceita a permissão. Calvinista Nutella Então você aceita. está falando que tem uma contradição também entre o Westminster e Calvino. Calvino fala ordenou, mas o Westminster fala que permitiu. Está lá escrito na Confissão de Fé, na CFW, Confissão de Fé de Westminster. Deus decreta permitir. Calvino não aceita a permissão. Tudo que Deus faz, Calvino deixa claro, Deus não assiste nada passivamente. Tudo que acontece, ele age ativamente. Então, permissão não faz sentido. Na boca de um verdadeiro calvinista, a palavra permissão não tem sentido. Na vida de um arminiano, tudo bem. Arminiano, molinista, todos os outros. Mas quando eu ouço um calvinista falando de permissão, eu falo, peraí, tem algo errado. Não é bem assim. Não é isso que Calvino ensina. O que não quer dizer, evidentemente, que um calvinista siga 100% Calvino, um arminiano siga 100% Armínio. É evidente, mas eu digo o que Calvino diz é isso. Agora, continuando, olha só. No segundo trecho, Calvino declara, abre aspas, no livro 1º, capítulo 15, parágrafo 8 das Institutas, sempre citando as Institutas por enquanto. O homem, isto é, Adão, antes da queda, possuía livre-arbítrio, por meio do qual poderia alcançar a vida eterna. Podia, pois, Adão, se quisesse, podia nada. Você vai ver que Calvino diz que podia, mas... Ele ordena, mas não podia. Não tem não, você vai ver que ele fala que ele podia, isso é jogo semântico. E olha só, o texto vai provar que ele não podia coisa nenhuma. Só que é só para dizer que ele podia, Deus era legal, mas não podia coisa nenhuma. Podia, pois, Adão, se quisesse, permanecer como fora criado. Olha só, parece bem legal. E não caiu, senão por sua própria vontade. Será? Vamos continuar a ver o texto. Mas como sua vontade era flexível, a de Adão, tanto para um lado quanto para o outro, agora segura aqui, e não possuía a constância para perseverar, ele caiu tão facilmente. Agora vem. Porque Deus não lhe deu aqui, a Adão, a virtude da perseverança, está oculta em seu conselho. A nós cabe saber com sobriedade. A linguagem é muito piedosa e tal, mas a ideia é, sabe por que Adão caiu no pecado? Porque Deus tirou-lhe o dom da perseverança. Isso Calvino não inovou, isso aí ele está bebendo de Agostinho, o chamado Agostinho jovem. Né? Num dos seus livros ele vai trabalhar ali a ideia do dom da perseverança e ele vai dizer, Agostinho vai dizer que Deus dá o dom da perseverança na fé para alguns e não dá para outros. É exatamente aqui. Então sabe por que Adão caiu no pecado? Adão e Eva. Sim. Deus sonegou o dom da perseverança. Ele falou, eu não quero que ele persevere, eu quero que ele caia. Hã? E aí, mas espera aí, e quando eu leio Gênesis, o que encontra lá? Adão, você comeu porventura da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus, em qual Deus eu devo acreditar? O senhor realmente não quer que eu coma ou o seu decreto oculto fez com que eu comesse? Qual Deus? Então perceba que o calvinismo vai ensinar duas vontades em Deus, a vontade chamada decretiva e a vontade revelada. E o problema não é ver que Deus tem duas ou mais vontades, não há nenhum problema com isso. O problema é que essas vontades estão em choque, elas são contraditórias. Por quê? Porque na vontade oculta, Deus quer que ele caia. A gente acabou de ler aqui. Né? Deus, ele não deu a virtude da perseverança para Adão. Estou citando Calvino. Certo. Então, na vontade oculta, Deus sonegou-lhe a virtude da perseverança. Mas na vontade revelada ele fala, poxa Adão, você comeu daquilo que eu te ordenei que não comesse? Claro que eu comi. O Senhor decretou que eu comisse. O Senhor decretou que eu caísse. Quem colocou a pedra para eu tropeçar foi o Senhor. Foi o Senhor que sonegou a virtude da perseverança. Claro, eu caí graças ao Senhor. Segundo a visão calvinista. Segundo a visão calvinista. Eu só estou lendo o texto e está trazendo. Então, perceba que é falaciosa a argumentação de
Calvino quando ele diz que se quisesse ele poderia permanecer. Como que ele poderia permanecer na santidade, uma vez que Deus não lhe dá a virtude da perseverança? Como? Quer dizer, o culpado da queda não foi Adão que livre e espontaneamente Não. comeu do fruto. Não, ele não Mas tinha como não ter comido. É porque Deus não deu para ele o dom da perseverança, então ele não Exatamente. conseguiu perseverar em Deus. Exatamente. E aí, então o culpado no final de tudo é Deus. Exatamente. É lógico, eu só estou seguindo, não estou inventando nada, Sim. estou lendo. Eu sei que Eu calvinistas estou parafraseando você. que vão chiar, não é desse jeito, que você não entendeu isso, você não entendeu a ideia do concurso divino, da concorrência, que é outro assunto talvez para outra hora. Enfim, eu entendi bem, e por ter entendido é que eu não sou calvinista. É exatamente por ter entendido exatamente o que o texto diz. Agora vamos lá. Além disso, eu já li algumas coisas chocantes. Não sei se você se choca ou não com isso. Eu vou piorar ainda mais. Agora vamos citar o que calvinistas, só calvinistas bem raiz, citam. Certo. Sobre o pecado. Sobre o mal também. Sem sair. Sim. Só vou dar voz e vez para eles. Então vamos lá. Segundo Edwin Palmer, lembra que você citou a ideia do amendoinzinho? Sim. Então olha só. Segundo Edwin Palmer, abre aspas, ele, Deus, pré-ordenou tudo segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Ele cita exemplos. O mover de um dedo, o riso de uma garota, o erro de um datilógrafo e até mesmo o pecado. Até o pecado. Tá? Então Deus é o causador do pecado. Ele preordena tudo, até o pecado. Eu estou lendo um calvinista. Isso aqui é calvinismo raiz. Não tem nada de tergiversar, não. Isso é calvinismo. Mas vamos piorar bem aqui. De acordo com outro teólogo reformado alemão, calvinista, chamado Johannes Piscator, vive entre 1546 a 1625, olha o que ele vai dizer, abre aspas. Deus move as línguas dos homens para blasfemar. É isso que você ouviu. Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Agora vai lá. Um biblista americano chamado Moses Stuart, ao discorrer sobre essa fala, me permita dizer, repugnante de Piscator, segundo quem Deus move as línguas dos homens para blasfemar, Stuart ele vai afirmar que essa declaração ela era costumeiramente mencionada por alguns membros do Sínodo de Dort, que ocorreu entre novembro de 1618 até maio de 1619. Tem muitos calvinistas que quase que idolatram o Sínodo de Dort, e olha que lições e que ensinos maravilhosos os teólogos de Dort falavam. E aí, olha o que ele vai dizer aqui. O Stuart ele vai dizer o seguinte sobre o que acontecia naquele contexto. Abre aspas. Balanqual, o deputado da Escócia para esse sínodo de Dort, entre 1618 e 1619, nos diz em suas cartas que ele e os deputados ingleses, todos os quais eram calvinistas rigorosos, palavra dele, não é minha, trabalharam muito para induzir o sínodo a expressar sua desaprovação, da afirmação de que Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Até alguns calvinistas ficaram escandalizados com isso. Conclusão. Mas o sínodo recusou agir em relação ao assunto. Por quê? Porque eles sabiam que alguns dos seus membros estavam acostumados a dizer isso. Então vamos deixar a turma falar que Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Isso é uma blasfêmia. Do mesmo rio não pode jorrar Não águas dá. doces e É a amargas. turma de Dort, que bênção, né? Você vê que bênção. Obviamente estou sendo irônico. Continuamos. Calma que eu vou piorar ainda aqui mais. Vamos não lá. sei se dá para piorar? Não sei se dá para se piorar. você quiser Será que piorar, dá? pode piorar. Eu vou, à o vontade. último, que acho que é o golpe de misericórdia, né? Vamos lá. Além de Piscator, o celebrado filósofo e teólogo americano calvinista chamado Gordon Clark, muito venerado por muitos estudiosos calvinistas, né? Que vive entre 1902 e 1985, morreu até há mais ou menos pouco tempo, né? Ele faz a seguinte afirmação a seguinte afirmação chocante em uma das suas obras. Abre aspas. Quero afirmar muito franca e incisivamente que, se uma pessoa fica bêbada e atira na família, era vontade de Deus que ela o fizesse. Quer dizer, a pessoa ficou bêbada, foi vontade de E Deus. atirou. Deus ordenou isso. Deus quis que isso acontecesse. E o que é pior? A culpa vai ser do bêbado que bebeu, atirou, porque Deus quis que ele fizesse. Ele simplesmente seguiu o conselho divino, o decreto secreto de Deus, assim por diante. Então, os calvinistas dizem nessa parte que Sim. eles não entendem como isso se harmoniza. Pois ninguém entende. Porque isso é uma profunda contradição
Não existe. O Deus da Bíblia, de novo, pode ter várias vontades. Qual o problema básico e fundamental do calvinismo? É que essas vontades estão em choque, elas são contraditórias. É um Deus que, na surdina, no decreto oculto, ele quer que Adão caia no pecado, mas na vontade revelada ele fala, olha, não coma de nada, né? Tal, pressupondo que o homem tem poder. Não tem nada, Deus tirou-lhe a virtude da perseverança, porque Deus quis que caísse. Então, esse é o problema sério. Isso não é tensão. Todo calvinista usa esse argumento. O que eles fazem? Qual é o argumento? Eles pegam carona nos conceitos de trindade e da natureza hipostática, né, das duas naturezas de Jesus. Então a ideia é, como existe um Deus que é unitrino, como você explicar Pai, Filho e Espírito Santo? Isso é mistério, concordo. Certo. As duas naturezas, Jesus é Deus, sempre Deus. Exatamente. Então isso. Aí ele aproveita e coloca o problema do mal para que a contradição calvinista também fale a mesma língua e semanticamente possa ter o mesmo tratamento que a trindade e a união hipostática recebe. Isso não é paradoxo, isso é profunda contradição. Além de retratar Deus como os queridos, as pessoas que nos acompanham devem ter percebido. Deus é claramente, na visão calvinista, o autor do mal e do pecado. À luz de tudo que lemos, eu só li e comentei. Né? Você vai ter pessoas em Dort, várias falavam. Isso foi tão chocante até para muitos dos dortianos que eles falaram, olha, proíba, não deixa o pessoal falar aí não. E aí chegaram e falaram, não, mas como era algo comum, que muitos falavam, era normal falar que Deus move a língua dos homens para blasfemar, deixa quieto, vamos fazer vistas grossas. Isso para mim é blasfêmia. Isso não é contradição, exemplo, isso não é tensão. A guerra que está acontecendo agora, está no decreto de Deus, né? Quer dizer, Deus decretou que mandasse um míssil lá no hospital e ferisse, está no decreto de Deus isso? No máximo, de novo, eu entendo que nesses casos é um decreto permissivo. Deus decreta permitir. Por que permitir? Deus não executou aquilo, não fez ativamente. A pessoa pegar o braço e atirá-la. Ótima colocação, ótima colocação. A sua fala foi muito boa. Na visão calvinista, em última análise, Deus ele acaba sendo como que o único agente do universo, porque ele é a causa primária. Nós as causas secundárias. Só que em última análise, perceba que se Deus, por exemplo, tirou o dom da perseverança de Adão, de modo que ele não tinha como fazer outra coisa a não ser cair em pecado. Certo. Ele não tinha condição real de fazê-lo. Calvino vai dizer que tinha, ele podia coisa nenhuma, como a gente buscou provar, ele não tinha como fazê-lo. Então, em última análise, o homem acaba funcionando como se ele fosse uma alavanca. Deus move aquela alavanca, essa alavanca move a pedra, mas a culpa é da alavanca. A culpa é da alavanca. Então, em última análise, a maneira como o calvinismo vê Deus, essa perspectiva unicausal, pancausal, como eu mencionei brevemente e citei aí, vai tornar Deus, em última análise, como o único agente no mundo. Peraí, mas Deus não é o único agente. Eu sou um agente moral, você é, as pessoas que nos ouvem. Isso envolve, inclusive, a resposta a uma das perguntas que calvinistas frequentemente fazem a nós arminianos. Mas quem colocou o futuro lá para que Deus possa ver? Bom, Deus e os homens colocaram o futuro lá. Deus não é o único agente que existe no universo. Ele é o agente supremo, soberano, criador dos céus e da terra, tem todas as coisas no seu controle, mas assim existem agentes, quer angelicais, quer humanos. Então, Deus, todo o curso da história com os homens, todo o curso da história foi permissão de Deus, ele foi permitindo e deixando que isso acontecesse. Todo curso não. Tem coisas que Deus decreta, certo, ativamente. Por exemplo, Deus decretou criar o mundo. Não consultou ninguém, não permitiu. Ele criou ativamente. Deus decretou colocar Adão e Eva no jardim do Éden. Não tem nenhuma permissão. Em razão de Deus prever o pecado, Deus decretou enviar Jesus na sua segunda vinda. E assim por diante. Agora, esse é um ponto importante. O fato de Deus, por exemplo, eu vou trabalhar algo que eu admito e não tenho nenhum problema com isso. Certo. O fato de Deus determinar, por exemplo, que o Carlos nascesse no Brasil e não em outro país. E nascesse particularmente dentro do Brasil, em São Paulo. E dentro de São Paulo nascesse em São Caetano. E dentro de São Caetano fosse filho do seu Augusto e da dona Antônia. E tivesse essa cutis branca, e tivesse olhos com essa cor que eu não escolhi. Eu concordo que Deus fez tudo isso. Vírgula.
Mas disso não se segue que porque Deus determinou que eu nascesse aqui, tivesse tais características, que ele determinou também os meus atos. Porque se Deus determina atos livres, esses atos são tudo menos livres. Atos livres determinados é uma contradição flagrante. Se os atos são livres, não são determinados. Se são determinados, não são livres. Mas o que vai dizer o calvinismo? Deus determina os atos de todo mundo, inclusive de Adão. Mas ao mesmo tempo ele foi livre para fazer aquilo. Não, ele nunca foi livre para fazer aquilo. Então tem alguns calvinistas que usam o termo livre-arbítrio e livre-agência. Inclusive vi o Hernandes Dias Lopes respondendo uma questão sobre isso. Sim. E perguntaram para ele sobre livre-arbítrio e ele disse assim, não, livre-arbítrio seria eu não posso decidir não pecar. Eu não tenho como decidir, eu não quero pecar. Eu tenho uma natureza pecaminosa, eu não tenho como decidir isso. Agora, livre agência eu tenho. Então, há essa diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Há essa diferença na visão de uma arminiana? perspectiva mais calvinista, né? E eu diria que também envolve também um artifício semântico, né? Na minha leitura. Primeiramente, aqui nós temos um problema muito sério. Qual é? É definir o que seja livre-arbítrio. Se você pegar aí 10 filósofos, teólogos, cada um vai dar uma definição de livre-arbítrio. Então, esse é o problema, porque um fala livre-arbítrio, quando ele usa aquilo, ele quer dizer outra coisa. Então, por exemplo, um calvinista típico, raiz, vamos usar isso aqui, essa ideia. Né? Não é Nutella, raiz. Não é. Quando ele fala sobre a ideia de livre-arbítrio ou liberdade, ele tem uma noção, aí você tem que entender o sistema filosófico que está por trás do calvinismo dele. Então, qual é? Os calvinistas, via de regra, há exceções, é evidente, não estou generalizando, mas eles têm uma visão compatibilista da liberdade humana. O que quer dizer isso? Eles não veem nenhum problema no fato de Deus determinar todas as coisas, mas ao mesmo tempo o homem ser livre ou responsável pelos seus atos. Quando você pergunta para ele como isso se dá, ele diz, eu não sei, isso é um mistério. Isso é contradição. Não é mistério, de novo. Mistério para mim é a Trindade. Mistério para mim é a união hipostática. Você dizer que Deus determina tudo e ao mesmo tempo eu sou livre, eu sou responsável, isso é o cúmulo da contradição. Né? Se Deus me determina, eu não sou livre, e se eu sou livre, Deus não me determina. Não tem como as duas coisas conjugarem. O calvinista acha que tem, é impossível acontecer isso. O que eu entendo como liberdade humana? Livre-arbítrio, eu sei que livre-arbítrio não é a melhor das expressões, mas o que eu entendo como liberdade humana é a capacidade que Deus me dá ou nos dá de determinar os nossos próprios atos sem sermos determinados por outrem a fazê-lo. Então, por exemplo, ao erguer esse celular, não o amendoim, né, eu faço isso não é porque Deus decretou. Deus não, ele obviamente permitiu, porque ele poderia me fulminar, eu poderia não estar vivo, é evidente, mas assim, é o Carlos e não outro agente que o fez. Se eu pegar um amendoim, não é Deus que decretou que eu pegasse um amendoim, isso não tem cabimento. Deus, ao me criar e me dotar de uma liberdade significativa, ele me capacita, enquanto ente, né, causal, a fazer coisas sem que eu seja determinado por outrem a fazê-las. Eu posso comer esse amendoim, eu não posso pegar esse doce, eu não posso, e assim por diante. Quanto ao pecado, sim, eu não posso deixar de, antes de ter um corpo glorificado, né, eu não posso deixar de pecar. Agora, eu posso e devo deixar de pecar pontualmente, que é o que nós chamamos em teologia de santificação. Correto? Então eu posso e devo deixar de pecar pontualmente, porque caso contrário, que tipo de crente é esse que vive mergulhado no pecado? Eu não posso deixar de ter uma natureza pecaminosa num contexto pré-glorificação, mas posso e devo deixar de pecar pontualmente. Esse é o dever de todo cristão. Ótimo. Esse é um ponto.